Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nessa aula, a gente vai trabalhar o conteúdo de fungos, que é o reino fungi, né? Que no latim se escreve fungi, tá? Os fungos às vezes são considerados micro-organismos, às vezes não, depende, tá? Muitas vezes eles são trabalhados junto com os outros micro-organismos na disciplina de microbiologia, tá? Mas às vezes eles são trabalhados junto com os organismos na disciplina de botânica. Então, bom, fungos são eucariontes, todos os organismos que a gente está vendo nas últimas aulas são eucariontes, vão ter, portanto, núcleo organizado. Além disso, eles vão possuir uma parede celular, que é uma composição diferente da parede celular das plantas, né? Enquanto as plantas têm parede celular de celulose, fungos e alguns outros protozoários têm parede celular de quitina, tá? O carboidrato de reserva é o mesmo que o nosso, que é glicogênio. Se vocês lembrarem, eles estão dentro do mesmo grupo que a gente, os opisthocontei. Enquanto que nas plantas, a gente tem o carboidrato de reserva sendo o amido, né? Assim como a maisena, o amido de milho, né? Bom, eles podem ser unicelulares ou multicelulares, então a gente tem desde fungos unicelulares até fungos bastante grandes, né, multicelulares. E em algum momento da fase de vida deles, numa fase de vida, eles podem ter uma parte macroscópica, que é o caso dos cogumelos, que você consegue ver a olho nu, e alguns são até bem grandes, tá? Entretanto, a maior parte do corpo do fungo sempre é microscópico. São pequenas estruturas, células, que a gente chama de hifas, tá? Eles são todos heterotróficos, ou seja, ninguém aqui faz fotossíntese. A digestão é extracelular, então eles vão secretar as enzimas digestivas no substrato onde eles estão crescendo, pode ser no solo, pode ser no pão, né, na laranja, e reabsorver a matéria orgânica já digerida. Eles são decompositores, principalmente, esse é o principal papel ecológico deles, mas eles também podem ser parasitas, tá? Ou mutualistas também. A gente tem dentro desse grupo dois tipos morfológicos. A gente tem os fungos que são filamentosos, são chamados de bolores, e vão ter essa estrutura aqui. Células fininhas, bastante alongadas, elas podem ser divididas, então cada célula tem as suas paredes, a sua membrana plasmática e o seu núcleo, ou elas podem ser um grande contínuo cheio de vários núcleos, tá? De forma que você não consegue ver a separação entre uma célula e a próxima. Legal. Qual que é o segundo tipo morfológico? É este aqui, ó, a levedura. Leveduras são bolotinhas, tá? São unicelulares, elas são redondinhas, elas se multiplicam de uma forma, elas vão se dividir, vão se multiplicar, parece um brotamentozinho, nasce um brotinho pequenininho, esse brotinho vai crescendo, ó, a gente tem aqui uma levedura se dividindo, aqui a gente tem leveduras com cicatrizes de divisões passadas, tá? Entre as leveduras, a gente tem coisas importantíssimas, como a levedura do pão, que vai fazer pão, a levedura da cerveja, que vai fazer cerveja, e alguns organismos que causam doenças, tá? Como é o caso da Candida albicans, que é a doença mais conhecida, né? Causada por fungos, tá? A gente vai ver as estruturas agora dos fungos com hifas, porque a estrutura da levedura ela é muito simples. Quando a gente voltar às aulas e tiver aula de laboratório, a gente vai ver a levedura do pão no microscópio óptico, é bem bonitinho. Bom, essa é a estrutura do corpo de um fungo, tá? Um fungo genérico aqui. Então, ele vai ter um monte dessas hifas, então são células bem fininhas, você consegue individualizá-las apenas no microscópio óptico. Você pode perceber que elas são filamentosas a olho nu, mas você não tá vendo uma só, você tá vendo várias aqui, tá? Então, no microscópio óptico, a gente vê que elas são longas e fininhas, assim, são as hifas, tá? É o tipo de célula que eles têm, então as células são alongadas. A gente tem hifas que possuem septos e hifas que não possuem septos, tá? Nas hifas septadas, cada célula é dividida por uma parede celular e uma membrana própria, e você tem núcleos aqui. Existem canais de conexão entre essas células, tá?
Nas hifas não septadas ou hifas cenocíticas, não existe divisão. Então, você tem uma hifa longa, né, como se fosse uma rede, de uma raiz, uma rede de conexões celulares. Não existe membrana ou parede separando umas das outras. E elas vão produzindo vários núcleos conforme a necessidade. Então, conforme o citoplasma começa a ficar muito grande para aquele núcleo dar conta dele, o núcleo se divide e você tem novos núcleos ali. Legal. Além das hifas, a gente tem essa massa de hifas aqui que fica no substrato, nesse caso aqui no solo, tá? Esse tipo de fungo é fungo do solo. Essa massa é chamada de micélio, que é o conjunto de todas as hifas do fungo, tá? Fungos de solo, por exemplo, eles vão ocupar grandes áreas. E às vezes você vê um cogumelo, você acha que se você arrancar o cogumelo, você vai matar o fungo. Você não vai. O cogumelo, o que é? O cogumelo é uma estrutura de frutificação ou reprodução, tá? Então, esse aqui é uma estrutura reprodutiva. Ela é formada por hifas também. As hifas aqui estão se comportando quase que como uma multicelularidade, porque elas estão organizadas, embora a gente fale que fungos não tenham multicelularidade verdadeira, porque não existe muita divisão de trabalho, elas são todas muito parecidas. Então, as hifas se organizam nessa estrutura, que é o cogumelo, tá? Ou corpo de frutificação. Corpo de frutificação é o nome mais adequado, porque ele vale para qualquer um dos grupos de fungos. Enquanto que cogumelo vale apenas para um grupo de fungo. A gente vai trabalhar isso mais para frente, tá? Acho que aqui é só isso. Quando a gente vê um bolor, por exemplo, numa fruta, ou pior ainda, numa carne, não adianta remover a parte que você vê. Porque a parte que você vê é o corpo de frutificação, mesmo que ele não pareça um cogumelo. Tá? A parte que é colorida, que a gente vê, são os corpos de frutificação. Se você remove essa parte, você removeu o corpo de frutificação, mas você não removeu o micélio, porque o micélio está todo espalhado dentro daquele alimento. Então, não comam alimentos fungados, tá? Fungos possuem uma série de compostos secundários, uma série de compostos de defesa. Alguns deles são úteis para a gente usa na indústria, na farmacêutica principalmente. Mas muitas vezes eles têm compostos tóxicos também. Então, eles podem afetar seu fígado, afetar outros órgãos do seu corpo, principalmente o fígado, que é o órgão responsável por tirar toxinas do corpo, né? E isso aqui pode fazer muito mal para você. Agora, se tem um fungo comendo uma carne, pior ainda, porque se ele tá comendo a carne, ele pode comer você, tá? Então, fungos de plantas comendo cítricos, por exemplo, laranja e tal, podem ter compostos perigosos? Podem, mas eles não vão comer você. Agora, fungos de carne são ainda mais complicados. Então, não comam alimentos fungados. A não ser que o alimento seja natural, seja mesmo fungado, vendido fungado, né? Como é o caso dos queijos. Por exemplo, você tem o Roquefort, o Brie, o Gorgonzola, que é mais conhecido. Aquela coisa verde no Gorgonzola é o corpo de frutificação de um fungo, tá? O Gorgonzola e esses outros queijos geralmente são colonizados por fungos de propósito para alterar o sabor, deixar o queijo mais molinho, como é o caso do Brie e tal. Então, nesse caso, tudo bem, são fungos que a gente consome há muito tempo, assim como é o caso do cogumelo de Paris, do shiitake, do shimeji. São fungos que a gente tem certeza que não são tóxicos pra gente, tá? E outra coisa, o Brasil é um país extremamente rico em espécies de cogumelo. Quando a gente vai na Europa, em alguns países, as pessoas conhecem quase que todas as espécies que ocorrem naquele lugar. E elas sabem exatamente qual tipo de cogumelo elas podem coletar para comer e quais elas não podem. No Brasil, esse conhecimento é absolutamente impossível. A quantidade de cogumelos que a gente tem é gigante. A gente não sabe quais deles poderiam ser comidos, né? Quais são comestíveis e quais não são. Portanto, nunca colete e coma ou faça chá ou qualquer coisa cogumelos na natureza, tá? Quando você compra o cogumelo do supermercado ou de algum produtor é outra história, porque a gente sabe qualquer espécie, etc. E essas pessoas tomam cuidados para não reproduzir cogumelos perigosos. Mas na natureza jamais, tá bom? Vamos lá. Fungos têm um ciclo de reprodução muito específico. E a gente vai falar um pouquinho dele. E vocês vão ver que para cada grupo que a gente vê, a gente vai falar do ciclo reprodutivo de cada grupo. E a partir de agora,
Isso vai ser importante até o final do semestre, porque plantas também têm um sistema reprodutivo diferente, um ciclo de vida diferente, e a gente vai ter que trabalhar os ciclos de vida das plantas também, tá bom? Bom, a gente tem aqui um esquema geral. Nesse esquema, em verde, que é esta região aqui, ó, tá? Verde água. A gente tem a fase haploide, então a fase que tem apenas uma cópia de cada cromossomo no seu núcleo. Em roxo, a gente tem uma fase que só acontece nesse grupo de fungos, em que você tem uma única célula com 2 núcleos diferentes, tá? E esses núcleos têm origens diferentes, cada um origina de um fungo diferente. E eles ficam separados, eles não se fundiram. É como se o espermatozoide e o óvulo se juntassem e permanecessem um tempo um pouco maior, sem fundir os núcleos, tá? Você tem ali o núcleo do espermatozoide e o núcleo do óvulo, mas eles não se fundem. Essa seria uma analogia, tá? A gente tem a fase rosinha, que é a fase verdadeiramente diploide. Então, aqui você tem um núcleo com duas cópias de cada cromossomo. E depois a gente volta para a fase haploide, ok? Fungos vivem uma boa parte do tempo se reproduzindo de forma assexuada, tá? Uma boa parte deles. Então, muitas vezes o fungo que a gente vê, ele tá se reproduzindo de forma assexuada. Então, ele tem o micélio, que é o conjunto de hifas dele, ele vai produzir estruturas produtoras de esporos. Então, a gente não fala em gametas, né, em fungos, a gente fala em esporos. Tudo isso aqui é haploide. Esses esporos germinam e geram um novo micélio geneticamente idêntico ao pai. Legal. Quando ele encontra um outro micélio geneticamente diferente do seu, e eles são compatíveis, mesma espécie, né, compatíveis, ocorre um processo de reprodução sexuada. Esta é a reprodução sexuada. Então, ocorre a fusão primeiro das hifas, do citoplasma apenas. A gente passa para um estado heterocariótico, em que você tem dentro de uma mesma célula 2 núcleos de origens genéticas diferentes. Depois ocorre a cariogamia, que é o processo de fusão dos núcleos, e isso forma o zigoto. Esse zigoto vai então passar por meiose, gerar esporos, e esses esporos vão germinar e gerar fungos geneticamente diversos, tá? Que vão então seguir para a reprodução assexuada ou seguir para a reprodução sexual. Esses esporos de fungos, todos eles são esporos bem pequenininhos, levados pelo vento. Eles ficam no ar e ficam bastante tempo em suspensão no ar, tá? Por isso que os fungos parecem que eles estão em todos os lugares. Se esquecer alguma coisa em cima da bancada da sua cozinha, ela pode fungar, dependendo do que for. Por exemplo, o pão vai fungar, né? Ainda mais se tiver umidade, certo? Em algumas zonas mais úmidas do país, tudo, absolutamente tudo, funga, tá? É o caso, por exemplo, de Manaus. Porque os esporos dos fungos estão no ar, tá? Bom, então vamos olhar um pouquinho a diversidade dos fungos. Fungos têm, entre seus parentes mais próximos, animais, as amebas, tá? E o grupo externo mais próximo são os nuclearídeos, que são protozoários aquáticos, né? Que chegam a formar estruturas tubulares, né? Que são pseudópodes tubulares um pouco parecidos com hifas, tá? Legal. Depois dos nuclearídeos, a gente entra no grupo dos fungos propriamente ditos, que vai ser dividido entre os quitrídeos, que são um grupo de fungos bastante diferentes, que são fungos aquáticos majoritariamente, e os outros fungos, tá? Esse aqui é um nuclearídeo, para vocês lembrarem, vocês já viram essa aula, então olha as estruturas aqui que parecem hifas, conhecidos basicamente só por serem o grupo irmão de fungos. Legal. E como que é a diversidade dos fungos? Então, a gente tem um grupo aqui que não é um grupo natural, ele é um grupo composto por várias linhagens, a sistemática disso aqui não está resolvida ainda, que são comumente chamados de quitrídeos, cerca de 1000 espécies. Esses fungos são fungos aquáticos, em sua grande maioria, tá? Eles vão ter essa estrutura reprodutiva aqui, que é glomerular ou globular, é uma coisa redonda, tá? E a partir daqui saem hifas ramificadas, que são multicelulares, tá? Mas não são septadas. Eles são muito comuns em lagos, em solo úmido, e eles vão ter esporos flagelados, o que é uma coisa diferente, tá? Os outros fungos não têm. Esses esporos, então, são capazes de nadar, porque eles são flagelados. E são alguns dos primeiros fungos, grupos de fungos a se
diversificar. Depois a gente tem os zigomicetos também, cerca de 1000 espécies. Eles têm essa estrutura aqui. Eles são mais comuns, são bem conhecidos como o bolor do pão, bolor preto do pão, tá? As hifas não são septadas também. Eles vão crescer rapidamente sobre alguns alimentos e são decompositores, a grande maioria, ou parasitas, tá? Legal. Os glomeromicetos têm cerca de 160 espécies conhecidas até o momento e são fungos de micorrizas, tá? Eles vivem em associação com raízes de plantas. E eles têm uma associação bastante próxima com as raízes das plantas. Mais de 80% de todas as espécies de micorrizas conhecidas são glomeromicetos, ok? E uma grande quantidade de plantas vegetais vai ter interação com esses fungos. Esses fungos, eles auxiliam a planta a absorver água e nutrientes. A gente vai falar sobre eles de novo no final dessa aula e quando a gente vai trabalhando com fisiologia de plantas, tá? É um grupo menos conhecido, essas 160 espécies provavelmente vão crescer bastante. Os ascomicetos são a maior parte dos fungos, cerca de 65 mil espécies, e eles são conhecidos por esse corpo de frutificação em forma de taça, tá? Então, o corpo de frutificação é assim e os esporos estão em cima. Esse grupo, ele inclui membros desde marinhos, água-doce e terrestres, tá? E tem alguns fungos bastante importantes, inclusive com importância comercial, como a trufa, tá? Já os basidiomicetos também têm um corpo de frutificação macroscópico, que é o que a gente conhece como cogumelo. Cerca de 30 mil espécies. Alguns formam micorrizas também, então alguns são mutualistas de raízes de plantas também. Outros são cogumelos comestíveis que a gente come, né? Esse aqui, por exemplo, que é o dos Smurfs, ele é tóxico, ele não é comestível, tá? É comum no hemisfério norte isso aqui. Que mais? E eles têm uma particularidade em que eles passam a maior parte da sua vida naquele estado heterocariótico. Legal. Vamos olhar cada um deles com mais detalhe. Os quitrídeos são fungos que não vão ter o corpo de frutificação, eles vão ter só aquela estrutura reprodutiva globular aqui, unicelular mesmo. Não possuem hifas septadas. E eles são conhecidos pela sua importância como parasitas de sapos, rãs e pererecas, tá? Existe um fungo, um quitrídeo, que está se espalhando pelo mundo e assassinando dezenas e dezenas de sapos, rãs e pererecas. Ele, inclusive, é uma preocupação muito grande para a conservação desses animais, porque ele está levando algumas espécies à extinção, tá? Esses daqui são os zigomicota, os zigomicetos. São mais conhecidos pelo bolor preto do pão e eles não vão formar corpo de frutificação, então eles não vão formar uma estrutura macroscópica. O que eles têm? Esporângios. Esses esporângios ficam cheios de esporos na ponta das suas hifas. As hifas aqui também não são septadas. Nesse caso desse grupo aqui, ó, ele tem um esporângio pretinho aqui e essa estrutura que parece uma bolinha aqui embaixo, cheia de líquido, tá? Isso é uma hifa aumentada. O que acontece quando ele está pronto para liberar os esporos? Então, quando o esporângio está pronto para abrir e liberar os esporos, isso aqui explode, jogando esses esporos longe, tá? Espalhando eles mais no ar. Uma estrutura bastante interessante. Então, vamos olhar para o ciclo de vida desse grupo. Como é que é o ciclo de vida desse grupo? Então, você tem eles aqui se reproduzindo assexuadamente. Você tem esporos que crescem, formam micélios, digerem o alimento. Depois vão formar esses esporângios aqui. Esses esporângios abrem, liberam mais esporos e continua o processo. Quando uma hifa encontra outra hifa, e a gente usa símbolos positivo e negativo em fungos, a gente não sabe quem é macho e quem é fêmea, porque eles não produzem gametas. Você tem que essas hifas, por acaso, são compatíveis, uma de um tipo sexual, a outra do outro. Elas se tocam aqui e vão formar essa estrutura. Então, são células aqui que são chamadas de gametângios, que vão possuir núcleos haploides, cada uma da sua hifa, tá? Ocorre a plasmogamia, então você tem a junção dos gametângios. E a formação desse zigoesporângio aqui, tá? Que é uma estrutura um pouquinho diferente.
Aqui dentro, o que nós temos? Núcleos haploides, tá? Que vão se fundir através do processo de cariogamia, gerar núcleos diploides, que vão depois passar por meiose e produzir um monte de esporinhos que são, dessa vez, geneticamente diferentes entre si. Esses vão se dispersar, vão germinar e vão gerar hifas dos dois tipos, tá? Tanto positivo quanto negativo. Aí a gente entra no próximo grupo, são os ascomicetos ou ascomicota. Tá? Eles formam uma estrutura reprodutiva chamada asco, que é essa estrutura aqui, ó, parece uma taça. Beleza? Podem até formar uma coisa parecida um pouco com um cogumelo, mas você tem os esporos em cima, e aqui são vários ascos, tá vendo? Legal. São o grupo em que a gente tem a levedura do pão, da cerveja e do vinho, que é a Saccharomyces cerevisiae, e a penicilina, tá? Os fungos do tipo penicillium, que são usados tanto para a produção de penicilina, como, em alguns casos, para a produção de queijos, tá? Essa estrutura aqui, ó, é onde são formados os esporos, e você consegue observar, aqui são produtos de meiose, então você tem aqui 8 célulazinhas que já são os esporos a partir da reprodução sexuada. Isso aqui é uma estrutura de reprodução sexuada, esse aqui é o asco, tá? Bom, como é que é o ciclo de vida desse grupo? Então, ele pode se reproduzir assexuadamente? Pode. Através dessa estrutura chamada conidióforo, tá? Vão formar esses esporozinhos na ponta e são dispersos e ficam no ar, até encontrar um local adequado para se reproduzir. Digamos que você tem aqui um fungo do tipo sexual negativo e aqui um micélio do tipo sexual positivo. Quando um conídeo do tipo sexual negativo encontra um micélio do tipo sexual positivo, aqui, ocorre o processo de plasmogamia. Nessas regiões vão se formar, então, os ascos, tá? Que são essas estruturas aqui. Esse asco, então, ele é dicariótico, ele vai ter um núcleo positivo e um núcleo negativo. Depois de um período razoavelmente curto, ocorre a cariogamia dentro de cada asco, formando células diploides ou zigotos. Esses zigotos vão passar por meiose e eles vão passar por uma meiose formando os 8 esporos ou ascóporos, certo? Então, você tem aqui o ascocarpo, que vai proteger uma série de ascos, tá? E essa é aquela estrutura em taça, e aqui estão os ascos. Quando eles estão prontos, eles são liberados no ar de novo, geneticamente distintos, vão gerar fungos dos dois tipos. Quando o fungo se reproduz de forma assexuada, um conidióforo germina e germa hifa, ele vai ser sempre geneticamente igual ao pai, tá bom? Fungos famosos. Além da Saccharomyces cerevisiae e da Candida albicans, que também é desse grupo, a gente tem aqui a morquela e a trufa, tá? Então, a trufa é um tempero muito apreciado, muito caro, difícil de comprar. É mais caro que o ouro isso aqui. Que não ocorre no Brasil, é um fungo de clima temperado. Ela é uma micorriza, né? Então, está associada com raiz de árvores de clima temperado. E a gente tem também a morquela, que é outro fungo bastante apreciado em culinária, tá? Além disso, Saccharomyces cerevisiae, o penicillium, que dá a nossa penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto, e a Candida albicans, que causa doenças também. Beleza. Próximo grupo, os basidiomicetos ou basidiomicota, tá? São cogumelos, vão formar os cogumelinhos lá. Ó, esse aqui é o cogumelo de Paris. E a maioria deles vai formar, então, esse corpo de frutificação chamado cogumelo. Eles vão possuir hifas septadas, então, esse aqui também possui hifas septadas, então, as comicetos também possuem hifas septadas. Se vocês olharem aqui, aqui não dá pra ver. Enfim, beleza. A maioria deles possui hifas septadas. Aqui nos basidiomicetos, não, esses são os ascomicetos, é por isso, aqui as hifas septadas. Beleza. Aqui nos basidiomicetos, todos vão ter hifas septadas, tá? Vão formar essa estrutura característica. Essa estrutura é legal porque ela começa assim como um broto e depois ela vai abrindo e vai expondo embaixo uma série de lamelas que a gente chama, parecem várias camadazinhas de tecido uma do lado da outra. Ali no meio daquelas lamelas é a questão das estruturas de reprodução. Então, esse fungo, ele não libera esporo por cima, ele libera esporo por baixo, tá?
diferente do oscomiceto. É assim que você consegue identificar se é um ou outro. E aqui está o ciclo reprodutivo deles, olha lá as lamelas, tá? Esse grupo não vai ter a reprodução assexuada tão frequente, tá? Poucos vão ter reprodução assexuada dentro desse grupo. De novo, uma parte haploide, uma parte heterocariótica e uma parte diploide. Nesse fungo também, a maior parte da fase, o maior tempo de vida deles vai ser no estado heterocariótico. Okay? Então, eles vão se reproduzir, formar essa estrutura chamada basidiósporo, tá? Em que parece uma mãozinha com 4 esporos para baixo. Então, esse aqui é o resultado da meiose desse grupo. Esses esporos vão germinar, gerar micélios. Eles vão ter que se encontrar. Quando o micélio do tipo sexual positivo se encontra com o micélio do tipo sexual negativo, eles vão formar o micélio heterocariótico ou dicariótico, tá? Corre o processo de plasmogamia. Passa a maior parte da vida deles aqui, tá? Crescendo, se espalhando pelo solo, por onde eles estiverem. Quando ele vai formar o cogumelo, é porque ele já viveu bastante tempo assim. Então, você tem um estímulo do ambiente, geralmente é o clima mais frio ou mais úmido, né? Choveu, você pode prestar atenção. Choveu muito, com uma temperatura ali de 18, 17 graus, vai começar a aparecer cogumelo para tudo quanto é lado, que é nesse momento que eles se reproduzem. Bom, formou aqui o cogumelo. Dentro dos basídeos, aqui estão se formando, ocorre a cariogamia. Então, se fundem os núcleos aqui. Esses núcleos fundidos vão passar por meiose e vão gerar os basidiósporos, tá? Então, você tem o basídio aqui com os basidiósporos, sempre nessa estruturazinha aqui, que parece uma mãozinha para baixo, com 4 dedos, tá? De novo, os esporos são liberados no ambiente, o ciclo recomeça. Bom, quem são esses caras? Então, a gente tem aqui, ó, as orelhas de pau, são importantes decompositores de madeiras. Esse cara que a gente não conhece muito no Brasil chama bufa de lobo, ele explode esporos. Esse outro é o véu de noiva, é um fungo bem esquisito. A gente tem aqui também shiitake, shimeji, pleurotus, o cogumelo de Paris, que é bastante conhecido. A maior parte dos fungos que a gente come são desse grupo, tá? Dos cogumelos que a gente come. Com exceção da trufa e da morquela, a maior parte tá aqui. Bom, aí a gente sai da parte de diversidade e começa a trabalhar a parte de importância ecológica. Qual que é a importância ecológica desse grupo, dos fungos como um todo, tá? Fungos são majoritariamente decompositores de matéria orgânica, principalmente matéria orgânica vegetal. Se a gente não tivesse fungo, a gente estaria lotado, atolado em madeira morta há séculos e séculos atrás. Quem digere toda essa madeira, quem digere lignina e celulose, são principalmente os fungos, tá? Então, pra gente, desde a folha da árvore, né, que tem também celulose, tem também um pouco de lignina, até os grandes troncos, quem digere, são fungos, tá? Fungos vão depender de uma temperatura relativamente alta e de bastante umidade para funcionar. Então, quanto mais úmido e mais quente o local, mais rápido ocorre a decomposição de matéria orgânica vegetal. Eles também decompõem animais? Também decompõem animais, tá? Entretanto, bactérias também decompõem animais. Agora, plantas só são decompostas por fungos, tá? Então, são importantíssimos, eles fazem um serviço ecossistêmico gigante. Além disso, eles podem ser parasitas, né? Eles podem causar doenças, podem ser patógenos, e eles também podem ser mutualistas. Olhando aqui, ó, doenças em sapos, como é o caso dos quitrídeos, e a cândida. Olha aqui, a cândida albicans. A cândida é uma levedura, mas ela alterna em alguns estágios por pequenas hifas. Ela consegue formar pequenas hifas, tá? Cândida é conhecida como sapinho, muito comum em bebezinhos recém-nascidos e pessoas com baixa imunidade. Ela também causa problemas genitais, tá? Pode aparecer em qualquer pele ou mucosa que fique muito úmida, muito fechada, e pode inclusive atacar o sistema digestivo também. Mas para atacar o sistema digestivo como um todo, assim, da boca até o ânus, a pessoa precisa estar imunodeprimida ou ser um recém-nascido, né? Não é muito comum você ter candidíase sistêmica, assim, de monte, em pessoas saudáveis. Existe uma outra cândida
que está se espalhando no mundo, que é a Candida aureus, acho que ocorre bastante em hospital. É uma infecção hospitalar e ela é muito difícil de controlar e extremamente perigosa, tá? Não é o caso da albicans, que é essa branquinha. Bom, fungos também são importantes quando eles interagem com algas, tá? Então, a gente tem os líquens, que a gente pode ver nas cascas das árvores por aí. A mais comum aqui na nossa região é um branco, ele é mais tolerante à poluição. Mas quando você vai para uma mata mais preservada, você consegue ver de várias cores diferentes. O que são líquens? Líquens são fungos que aprenderam a criar algas. Eles basicamente são agricultores, fungos agricultores, tá? Então, eles têm essas algas, e as algas vão fazer fotossíntese para eles vão garantir uma certa umidade para a alga, uma certa proteção, porque as algas normalmente não ocorrem no meio terrestre, elas ocorrem no meio aquático. E, por outro lado, os fungos vão receber, então, a glicose produzida pela fotossíntese das algas. Quando eles se reproduzem, eles vão se reproduzir juntos. O fungo pode se reproduzir sozinho, mas na maior parte das vezes ele vai formar essas estruturas chamadas sorédios, em que você tem pequenas hifas grudadas em algumas algas. E é a partir disso daqui que eles se reproduzem. Então, aqui as hifas do fungo e as células das algas, tá? Existem diversos tipos de líquens. Líquens, assim, que parecem, na verdade, plantinhas, mas são líquens. Líquens incrustados desde rochas, cascas de árvores, etc. E esse aqui que é o tipo, acho que mais comum que a gente vê por aí. Líquens não estão comendo as plantas. Eles não estão decompondo nada, eles não estão tirando nada da planta. Eles estão ali só para suporte, tá? O que eles se alimentam? Eles se alimentam da fotossíntese dessas algas aqui, ok? E a gente tem micorrízas, que também são simbiontes importantes. Se você olhar a raiz dessa planta aqui, por exemplo, você consegue ver uma estrutura que parece muito um bolor. Esse bolor, ele é um fungo que está associado com a raiz dessa planta. Então, você tem aqui as células da raiz e esse fungo vai emitir. Então, esses aqui são os glomerulomicetos. Ele vai emitir hifas para dentro das células e formar aqui toda uma árvore de hifas. O que acontece? Esse fungo vai absorver nutrientes e água para essa planta, e a planta, por sua vez, vai produzir e vai entregar para ele açúcar proveniente da fotossíntese, tá? Esse aqui é uma extrema vantagem para as plantas. É importantíssimo ter micorrízas para as plantas poderem sobreviver, se reproduzir e viver melhor. Eles são extremamente importantes na estrutura do solo, tá? No sucesso de cultivos e no sucesso de árvores e florestas. E há um mutualismo que também tem uma história evolutiva muito longa, tá? Esse é um tipo de micorriza, que é uma micorriza formada pelos glomerulomicetos. Existe um outro e a gente vai aprender isso lá quando a gente vai falando de plantas, tá bom? Então, olha aqui as micorrizas. Ó, você tem aqui uma raiz, isso aqui é a raiz da planta e aqui são os fungos saindo da raiz, e aqui também, tá? Isso é importantíssimo porque eles ampliam muito a área que a planta consegue usar do solo para absorver água e para absorver nutrientes. E algumas delas vão facilitar, inclusive, a absorção de alguns nutrientes que para as plantas são bem mais difíceis. E era isso para a aula de hoje. Eu estou migrando todas as atividades de vocês para o ambiente Moodle. Então, vocês ainda vão conseguir acessar os vídeos via link do Swap, mas eu gostaria de incentivar vocês que entrem no Moodle, porque os exercícios eu vou começar a colocar só no Moodle, tá? Isso por quê? Porque vai ficar um ambiente bem organizado. Então, lá no Moodle você vai ter as aulas organizadas em ordem cronológica, bonitinha, e os exercícios vão ser encaixados ali dentro de cada um dos seus temas, de forma que uma pessoa que passou a quarentena inteira sem acesso à internet consiga depois acessar isso daí, esse material, e seguir ele numa ordem cronológica, seguir seu itinerário formativo no seu tempo, tá? Cumprindo cada uma das etapas. E por lá eu vou conseguir avaliar vocês depois também, porque esses exercícios eles podem ser usados para avaliar vocês, tá bom? Então, vou começar a mandar para vocês as atividades via Moodle também. Já está organizado o Moodle de vocês, tá? Com as aulas passadas até agora. E eu ainda estou terminando de gravar as primeiras aulas do ano também. Então, boa quarentena, fiquem bem, fiquem em casa e fiquem tranquilos, tá bom? Até a próxima!